Fala, Bilu! Seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui pela Paladino, aula de número 20 pela nossa escola. Nessa aula, eu vou ensinar vocês sobre os fundamentos do design que todo designer deveria saber. Deveria realmente saber, obrigatoriamente saber, só que na maioria das vezes a gente acaba não aprendendo, não sendo ensinado sobre esses fundamentos, sobre essas partes, digamos, mais teóricas, comportamentais da área do design, tá bom? Segundo o Paul Rand, que é um dos designers modernistas mais bem-sucedidos da história, foi um designer americano, ganhou muita proeminência depois do seu trabalho com grandes empresas e ter ajudado grandes empresas a construir a sua identidade corporativa. Ele diz que o design é uma das áreas mais complexas que algum ser humano poderia querer seguir. E por que ele diz isso? Porque o design, cara, inclusive na parte da área que ele vem, que é muito voltado para o design gráfico, a pintura, a expressão e a comunicação visual, inclusive da data em que ele viveu nesse planeta, né, que foi aí do século 20, ele faleceu em 94, se eu não estou enganado, e passou aí boa parte da sua experiência profissional nos Estados Unidos, veio fugido da Europa, se eu não me engano, acho que por causa da questão nazista. Ele era judeu, então, inclusive o nome dele não era Paul Rand, era um outro nome que agora me foge à memória, e ele ganhou bastante proeminência devido a esses trabalhos, mas veja, por que é uma das áreas mais complicadas? Porque, cara, o Paul Rand, ele passava por todo o processo de criação, de fato, de uma ideia de design. Hoje, se a gente compara com hoje, é muito diferente todas as práticas e técnicas que nós usamos para produzir alguma peça gráfica. Sendo assim, se você já experimentou fazer algum pôster, algum anúncio, alguma espécie de material gráfico que não seja digital. Quando eu falo material gráfico, eu vou me referir ao material mais físico mesmo, tá? Você vai notar que há uma série de complexidades aí no meio. E que quando a gente está no formato digital, a gente acaba se esquecendo desse processo. Então, você tem que ter uma certa autonomia com as suas mãos. Você tem que saber recortar. Você tem que saber como colocar os objetos de forma que eles conversem muito bem entre si. Você tem que saber como desenhar alguma ideia, não um desenho perfeito, super realista, mas conseguir transmitir uma ideia com traços simples. Ou seja, todo esse processo ele é muito complexo. Ele é muito complexo porque um iniciante ele não sabe o que fazer. Tudo bem, em qualquer área é assim, mas um iniciante no design ele não sabe exatamente os caminhos que ele deve percorrer. Hoje você já tem alguma coisa já mastigada, mais pronta, mais fácil de ser digerida e de ser colocada no mundo. Porque é muito mais fácil você chegar lá e copiar. Você chegar na frente do seu cliente, apresentar uma ideia que pode ser uma cópia, onde ele nunca vai saber que essa cópia veio a existir. Logo, quando você pensa no processo de design, e o Paul Rand falando que é um dos processos mais complexos que um ser humano pode ter a capacidade de perseguir, ele fala dessa complexidade de todo esse processo da construção de uma ideia de um design. Então são horas e horas e horas tentando pensar numa estrutura que favoreça com que aquele projeto atinja o objetivo necessário para aquele cliente em questão. Então é muito comum você ver que o designer ele ajuda as empresas de diversas maneiras. A primeira é comunicar uma ideia. Você pode ajudar uma empresa também a crescer o próprio negócio, a gerar uma identidade, a gerar uma identificação, até gerar uma certa sensação, um sentimento naquele público consumidor. E é muito curioso, porque o design ele fala exatamente com essas pessoas. O design ele visa conversar com um público-alvo que está
querendo consumir alguma coisa. E você também tem um poder muito grande de poder se conectar com aquela audiência. Então, se uma audiência está mais voltada, sei lá, a qualquer ideia pré-concebida, não tem alguma coisa aqui na minha cabeça para exemplificar agora, mas o designer ele tem aquela potência, ele tem aquele potencial criador, criativo, de tentar influenciar alguém a fazer algo pela construção de uma imagem, pela construção de uma narrativa, pela construção de algum elemento gráfico que converse com aquela audiência. Então, necessariamente, o designer gráfico, o designer digital, o designer UX, o designer UI, o designer web designer, ele está conversando com alguma audiência. Ele não está fazendo pelo simples fato dele querer fazer alguma coisa, de querer expressar uma ideia, de querer expressar uma sensação e pum, ele jogou no ar e agora tudo está à mercê da aprovação de alguém ou não. E há 3 traços de personalidade que eu acho que são muito interessantes da gente conversar aqui nessa aula, que fazem respeito, que dizem respeito à profissão de design. A você se tornar um designer profissional, lembrado, quisto, reconhecido. Que são, primeiro, paixão. Você tem que ter aquela faísca em querer fazer alguma coisa sair daquele processo. Você tem que querer fazer acontecer, você tem que querer mostrar que você veio para fazer algum tipo de diferença. E essa paixão ela se expressa de inúmeras maneiras. Seja na paixão por desenhar, seja na paixão por criar, seja na paixão por ver o cliente feliz em ter recebido aquele projeto. Eu, particularmente, quando eu olho, entrego uma peça para um cliente e eu vejo que ele dá aquele sorriso. Aquele sorriso, para mim, tem um valor que é imensurável, cara. Porque, de certa maneira, aquilo tem a aprovação do cliente. Aquele sorriso é a aprovação do cliente. Muitas das vezes o cliente ele não vai sorrir porque ele sabe que se ele sorrir ele vai estar expressando ali a sensação dele naquele momento, mas existe esse fator também, evidentemente. Muitas vezes o cliente vai ficar ali sério, né? Não vai expressar nenhuma reação. E aí você, enquanto designer, você já pode ficar até um pouco apreensivo, né? Você fala, ih, caralho, fiz merda. Mas, calma, às vezes o cliente está fazendo isso propositalmente. Por quê? Sei lá por quê. Ele aprendeu a ser assim, ele aprendeu a assumir essa pose e não passa aquele feedback que você espera. Ou muitas das vezes você errou mesmo e, bom, tem que refazer o trabalho ou passar adiante. Então essa paixão, essa faísca é o que faz com que você queira permanecer nessa profissão por muito tempo, tá? É uma profissão que muito dificilmente vai te trazer um lucro a curto prazo. Muito dificilmente. Um outro traço de personalidade que é muito curioso, que a gente pode trazer para cá, é a perseverança. Tá? Então, a perseverança ela te ajuda a enfrentar os desafios do dia a dia. Essa perseverança ela vai ser fundamental para que você consiga tá sempre criando, experimentando, fazendo, errando, refazendo, chegando no meio do caminho e falando, cara, isso aqui tá horrível, vou fazer de novo. Então é uma perseverança a ser sempre melhor. Sempre querer se superar de uma forma mais agradável, de uma forma mais profissional, talvez, de uma forma que comunique uma ideia que salte aos olhos. A depender da área de design que você tiver, essas características que eu acabei de elencar, elas vão mudar. Tá? Então, para um designer que trabalha com websites, pode ser uma outra característica, uma característica totalmente diferente. Pode ser um site mais fluido, mais rápido de navegar. Para um designer de interfaces, por exemplo, pode ser a facilidade com que o usuário consiga andar pelas telas ou navegar pelas telas. Pode ser a facilidade dele conseguir cumprir uma tarefa. Ou seja, essas características elas vão variar a depender
do design, do tipo de trabalho que o designer está fazendo. E é claro que um terceiro traço de personalidade é o profissionalismo, né? A forma como você vai tratar aquele cliente. A forma como você vai reagir às críticas que aquele cliente está transmitindo para você. Então, existem algumas críticas que vão ser muito duras no decorrer da sua vida e que você vai precisar saber lidar com elas. Tá? Muitas das vezes você vai ouvir críticas que vão doer lá no meio do seu ego, do seu coração, e você vai falar, meu Deus, papai e mamãe, o que eu faço agora? Oh, meu coração está tão machucado. E você vai ter que saber lidar com isso, você vai ter que lidar e passar adiante. Então esse profissionalismo, evidentemente, ele vem com a prática, ele vem com o amadurecimento, ele vem com a maturidade. E é natural que no início você não saiba lidar muito bem com isso e você acha que o seu trabalho é um lixo e você vai passar o resto da sua vida no limbo existencial. Mas isso é totalmente normal, inclusive porque nós, designers, somos mais sensíveis ao mundo à nossa volta. Nós temos uma sensibilidade maior. Nós temos uma percepção de coisas que a maioria das pessoas não se interessa, que a maioria das pessoas não tem e que a maioria das pessoas acha que é completamente inútil. A maioria das pessoas vê aquilo que nós vemos como bobagem, silliness. A maioria das pessoas vão olhar para nós e vão falar, nossa, é isso que você gosta? Nossa, que legalzinho. Porque eu, pela minha experiência, a maioria das pessoas está acostumado com um pragmatismo. Algo é assim ou assado, vamos fazer isso ou aquilo. A minha mente, a mente do Pavani, começa a viajar, a levantar voo, a pensar em coisas que a maioria das outras pessoas não estão olhando, ao comportamento humano, às nuances de linguagem, de significados, assim, aos símbolos existentes nas comunicações, nas imagens. Ou seja, coisas que estão à nossa volta e que você precisa ter uma certa sensibilidade para conseguir captar elas, para conseguir trazer significado para outras que provavelmente não captam da mesma maneira. Perfeito? Esses 3 traços de personalidade eles são fundamentais para que você seja um bom designer, um designer profissional, um designer que vá fazer a diferença nos projetos a que ele venha a se engajar. Sendo assim, é claro que o design ele é um negócio baseado em relacionamento. Tá? Você vai, na sua vida, você vai construir relacionamento com aquele tipo de cliente no qual você está querendo se engajar. E quanto maior for o relacionamento que você for construindo com aquele determinado cliente, mais saudável vai ser aquela relação para que ambos expressem aquilo que precisa ser feito, precisa ser dito, precisa ser colocado na mesa, precise ser alcançado. O design ele lida, assim, muitas das vezes com essa parte mais subjetiva do mundo à nossa volta. Então, a capacidade também de você conseguir se comunicar nessa área, uma comunicação muito clara, muito direta, que expresse de fato aquilo que você está querendo dizer, sem muitas figuras de linguagem. Isso vai ajudar muito com que você tenha uma relação com aquele seu cliente, com aquela equipe na qual você venha a trabalhar, muito mais saudável, muito mais duradoura também, ok? E claro que esse relacionamento ele é construído em alguns pilares fundamentais. A confiança, o respeito, a conduta ética e a sua própria integridade. E a integridade é uma das coisas que eu vejo que a maioria dos designers não tem muito cuidado. O que eu quero dizer com isso, com muito cuidado? Quero dizer que a maioria dos designers no linguajar popular abre as pernas para qualquer tipo de coisa, para qualquer tipo de cliente, para qualquer tipo de proposta. E esse abrir as pernas, ele é, de certa maneira, perigoso. E tudo bem, no início, você não sabe mesmo como dizer não, como ser íntegro àquelas coisas que você acredita. E você adquire essa prática da integridade com mais maturidade, com o passar do tempo. Então também não se aflinja tanto no ponto de, cara, putz, realmente eu tô fazendo as coisas totalmente erradas. Não é assim também. É claro que também você não deve também assumir nunca
que você sabe mais do que o seu cliente. Tá? Afinal de contas, ele é o dono do negócio dele e, humildemente, você está ali aprendendo, querendo, ou melhor, essa deveria ser a sua postura, estar ali aprendendo sobre o negócio dele para que você consiga transmitir uma sensação, uma comunicação, uma ideia para aquele projeto. Então, imagina que você está fazendo um trabalho de design de identidade visual. Poxa, um trabalho de design de identidade visual, ele vai exigir que você comunique naquela peça, naquele trabalho, uma série de características da empresa do cliente. Necessariamente você precisa dizer tudo o que o cliente faz naquelas peças que você criar? Não. Você vai tentar traduzir sensações, palavras, atributos, desejos, adjetivos. E nesse ponto você tem que ter a clara noção de que você está ali para aprender. Você está ali para capturar a atenção de um cliente, desse cliente, para que aquela pessoa tome uma ação desejável. Então, nesse caso, você vai se deparar, sim, com vários fatores e desafios no meio do caminho e a sua posição deve ser a de um eterno aprendiz. Isso não significa aceitar tudo que o cliente vai te passar. Isso significa estar ali com a mente aberta para consumir tudo aquilo que o cliente te passar, para aprender o máximo sobre aquele tipo de negócio. Isso provavelmente é comum nas outras profissões também. Um advogado, um engenheiro, um arquiteto. Ok? Então não é algo tão particular assim ao designer. Tudo bem? E claro que no final das contas você deve ser adaptável. Isso é meio óbvio se você não sabe. Isso é um pouco óbvio, mas você tem que ser adaptável para conseguir lidar com diferentes necessidades. Então, às vezes, você pode escolher ir por um caminho mais do generalismo. E o generalismo ele vai exigir que você tenha um conhecimento em várias áreas distintas para poder entregar uma solução. E essa solução ela pode vir de diferentes maneiras, evidentemente. E vai depender de você conseguir concatenar todas essas ideias para que elas façam sentido. E essa adaptabilidade ela é necessária para que você consiga entregar um bom resultado. Mesmo se você for um especialista com uma área muito particular de atuação, você vai precisar ser adaptável também a depender da demanda do cliente. Então essa adaptabilidade ela é necessária para que você desempenhe um bom papel enquanto designer. A adaptabilidade não só na produção do seu material gráfico, não só na forma como você vai trabalhar aquela peça gráfica, mas adaptabilidade com outras pessoas de outras áreas, saber filtrar aquilo que é relevante, aquilo que é irrelevante. Então, por exemplo, quando algumas pessoas chegarem para você e falarem assim, nossa, não gostei. Cara, esse é um comentário totalmente irrelevante. Se o cliente ou alguém da sua equipe, prestem atenção agora, isso é importante. Se alguém da sua equipe chegar para você e falar, pô, não gostei, cara. Ah, não gostei. Ah, eu prefiro mais o outro. Isso é totalmente irrelevante. Você precisa explicar para a pessoa por que isso é irrelevante. Porque isso não leva a lugar algum. Ela está baseando o seu julgamento naquilo que ela acha que é bom ou não. E a gente não está criando para aquela pessoa. Você não está criando para o seu cliente. Você está criando para o cliente do seu cliente. E você precisa deixar isso claro para ele de uma forma serena, direta. Olha, senhor cliente, não faz muito sentido a gente olhar por esse lado, o senhor está me pagando para eu oferecer uma solução para que os seus clientes comprem. Então, quando o senhor me diz não gostei, o que isso significa? Eu não estou entendendo. O senhor poderia me ajudar a entender o que não faz, o que faz o senhor não gostar? E aí, claro, a depender do tom que as pessoas empreguem nessa comunicação, você pode ser mais ácido, menos ácido, mais direto, mais indireto, irônico, sarcástico. Então, se a pessoa não te ataca, se a pessoa não te coloca de alguma forma para baixo, você pode explicar com toda a calma do mundo, olha,
me parece muito adequado para aquilo que nós temos. Me parece extremamente adequado para aquilo que a gente precisa fazer, para aquilo que a gente precisa alcançar com base em todo o material que nós coletamos até aqui. Eu não vejo o menor sentido de nós trocarmos essa solução visual. Muitas das vezes, é uma das coisas que eu gostei muito, eu comecei citando o Paul Rand aqui na nossa inicialização da aula, que foi o seguinte, ele chegava nos clientes dele, depois, evidentemente, de décadas trabalhando na área, ele chegava no cliente falava o seguinte, olha, senhor cliente, você vai me pagar tantos $1.000 e eu vou te entregar uma solução. Se você não gostar da solução, você pode simplesmente devolver essa solução para mim e procurar outro profissional. Mas essa solução vai ser a solução mais adequada para aquilo que você precisa e com base nas informações que nós coletarmos. Se você topar, a gente segue adiante. Se você não topar, eu fico mais do que feliz de te indicar uma outra pessoa. Isso é uma posição extremamente profissional. Porque você não está no negócio, você não está, enquanto designer, no negócio de produzir opções. Você está no negócio de resolver uma solução visual para um problema específico. Você não pede para o seu cirurgião fazer 2 cirurgias depois que ele finaliza uma. Ah, eu não gostei dessa, doutor, você pode fazer outra? Ah, Pavani, mas são diferentes. Ah, são 2 situações diferentes. Uma cirurgia. Por que são diferentes? Eu estou entregando uma solução da mesma forma que um médico. Eu estou prestando um serviço da mesma forma que um médico. Não é a mesma natureza de serviço, evidentemente. Mas eu estou entregando uma solução. E essa solução ela pode ser adequada ou inadequada. Cabe ao meu lado profissional conseguir entender que aquela solução é adequada ou não, com base em todas as informações que forem coletadas antes de produzir essa solução. E é claro que isso vai levar tempo, porque uma solução ela não vai cair assim do nada, no estalar de dedos. Então, esse tipo de assunto, ele é deixado para debaixo do tapete, ele é colocado para debaixo do tapete. Você não costuma ouvir esses assuntos, esse tipo de assunto, de outros profissionais. Então, por que isso acontece? Por que eu tenho que fazer mais do que uma opção? Porque senão você não fecha o negócio, porque senão você não fecha com o cliente. É um argumento. Mas você deixou claro para o cliente que seria da forma que você trabalha antes de iniciar o trabalho, o projeto? Olha, eu vou te entregar uma solução, eu preciso deixar isso muito claro, muito delineado aqui antes da gente iniciar, senhor cliente, olha, eu vou te entregar uma solução. O senhor está confortável com isso? O senhor está confortável em seguir adiante? Eu não farei mais do que uma solução para você. E claro, pessoal, tá? Isso leva tempo para você conseguir adquirir essa confiança. Lembra, o Paul Rand, ele fala isso depois de décadas de já tendo trabalhado na área. Então não dá para nós aqui simplesmente pegarmos o Paul Rand lá no pedestal máximo da profissão e falar assim, não, vou capturar exatamente essa postura e fim de papo. Não é assim também. Tá? Então a gente tem que ter o equilíbrio das duas coisas, mas saber que isso é possível. Tem que saber que isso é possível. Beleza? Então, veja, eu não estou sugerindo que você veja essa aula aqui agora e comece a falar assim com seus clientes. Não. Mas, sabendo que há essa possibilidade, você já consegue ir moldando a sua forma de trabalhar, a sua personalidade, para que você alcance, talvez, esse ponto de profissionalismo lá na frente. Que nada mais é do que você ser completamente sincero e honesto com o seu cliente, cara. Então isso vai ser bom para você e vai ser bom para ele também. Beleza? Eu posso até trazer mais esse assunto mais para frente, não é o foco da nossa aula aqui agora, mas se vocês gostarem, comentem aqui abaixo se vocês quiserem saber mais sobre esse tipo de assunto, como se posicionar na frente do cliente, qual postura profissional vocês podem ter para auxiliar mais vocês nessas questões. Beleza? Vamos para uma parte 2 aqui da nossa aula agora, que eu queria falar com vocês sobre design para comunicação. Quando a gente fala de design para comunicação, é muito curioso assim, porque o design ele serve como um método de melhorar a sociedade, tá? Através, é claro, de uma comunicação que faça algo complicado parecer simples.
No final das contas, esse é o nosso trabalho, fazer com que algo pareça mais simples. O design ele vai persuadir e também influenciar as pessoas. E essa influência ela pode ser tanto positiva quanto negativa. Se você pensar numa influência negativa, a gente pode colocar aí os cartazes do nazismo, por exemplo, né, que teve uma disseminação propagandística fenomenal. Eu ia falar mas eu falei fenomenal. Então, dessa forma, o design ele persuade tanto para um lado positivo quanto para um lado negativo, a depender também do que você considera positivo ou negativo, tá? Eu acho que o nazismo foi bem negativo, apesar de entender que o programa de propaganda deles foi fenomenal. Você não pode negar isso. Do ponto de vista da propaganda, evidentemente, tá? E o design também ele ajuda a instruir as pessoas. Então, como que você, por exemplo, navega por um espaço público? Como que você faz para navegar dentro de um metrô? Se não fosse o design, você não saberia para onde você deve ir. Os mapas, talvez você nunca tenha reparado, ou talvez tenha. A maioria dos que me ouvem aqui são designers, mas os mapas dos metrôs, eles servem exatamente como uma forma de instrução, como uma forma de navegação, de informação. Então, como que você vai navegar por um espaço físico, por exemplo, ou, por exemplo, até ler um livro, certo? Então, o design também, ele identifica e informa. Ele identifica desde uma empresa até um negocinho físico, bem local, como um país, cara. As bandeiras são uma forma de identificação de um país, certo? Então você vai notar que às vezes eu estou transitando aqui por algo muito básico até algo um pouco mais avançado. Esse é mais ou menos o método de aula que eu acho interessante trazer para vocês, tá? Agora, um ponto importante que eu acho que a gente tem que comentar aqui e que é polêmico. O que é polêmico? Que gera conversa, que gera burburinho, assunto. É que design não é arte. Então, se a gente para pensar o seguinte, pessoal, designers e artistas, eles utilizam sim ferramentas muito similares no processo de criação das suas peças. E essas peças aqui eu me refiro a peças como pintura, posters, web design, websites, postagens para as redes sociais, quadros, revistas, livros. Quando eu me falar a palavra peças, lembrem disso. Para entender o que eu estou querendo dizer, tudo bem? Eu falo peças gráficas, eu uso esse termo para me referir ao trabalho do design, tá bom? O propósito, no entanto, dos dois profissionais é diferente. O propósito de um artista, ele é muito mais self-serving, né? Ele não sei a correspondência correta no português, mas ele se autosserve, certo? Ele é autoexpressivo, ele não necessariamente está dizendo algo para alguém ou um público específico. Ele tem uma motivação muito pessoal. O artista ele tem uma motivação muito pessoal. Ele cria para si mesmo ao mesmo tempo que está observando o mundo à sua volta. Ao mesmo tempo que a arte ela é super expressiva também, muito intuitiva, subjetiva, certo? Ela sempre está querendo dizer alguma coisa além do que nós estamos conseguindo enxergar. Por isso que muitas das vezes a gente fica observando aquela obra de arte e fica minutos, talvez horas, pensando naquilo ou lembrando daquela peça. A verdadeira obra de arte, ela vai lá e te inspira a fazer algo a mais. Até sobre esse tema do que é arte, do que não é arte, do que é belo, do que não é belo, o autor Roger Scruton é uma excelente referência. Eu imagino que a maioria das pessoas que me sigam já devam ter ouvido falar dele, algumas vezes, mas é um autor que estudou bastante sobre filosofia estética e nessas obras ele tem uma visão particular que vem muito da visão de Kant também, o filósofo Kant e Immanuel Kant, e eu aprendi muito com ele com relação a isso. Então eu carrego bastante essa visão
do Roger Scruton no sentido da beleza, né? Aquilo que inspira, que faz a gente pensar além daquilo que é meramente visível ali naquele momento, e que a beleza ela tem uma característica transcendental ao mesmo tempo. Então, se ela não transcende a nossa existência mundana aqui, ela não faz muito sentido, ela não pode ser comparada, ela não pode ser dita como beleza. Aí entra, evidentemente que aí entram muitas e muitas discussões e estou fazendo um reducionismo gigante aqui do que o autor escreveu nas décadas de vida dele, tá? Também a arte, ela tenta, ou pelo menos pressupõe, declarar alguma coisa a alguém, né? Seja uma ideia, seja uma visão de mundo, ela tenta declarar alguma coisa, tudo bem? Ela expressa também o mundo, ou uma parte dele, né? Então, se você para e visualiza esqueci o nome agora, não vou me lembrar, mas há uma escola de pintura americana que começou a pintar paisagens. Aquilo ali é uma expressão, é um recorte do mundo, num determinado momento, num determinado período do ano. E são paisagens, pessoal, cara, as mais lindas possíveis. Então foi uma escola que pintava e se dedicava à pintura de paisagens. Ao final, aqui eu vou colocar a referência aqui embaixo na descrição desse vídeo, tá bom? E também, a arte, diferente do design, ela está sujeita aí sim à interpretação pessoal, né? Ela tem sim essa interpretação de quem está visualizando ela para entender, poxa, será que isso é arte, será que não é? E aí entram as discussões infindáveis sobre isso. Por isso, esse é um dos motivos da arte ela não ser design e vice-versa. Já o design, por sua vez, o design ele é uma espécie de comunicação visual. Eu estou comunicando algo visualmente a alguém para atingir um determinado objetivo, algum resultado. Dessa forma, há um pagante para a produção daquela peça específica de design, que há uma necessidade, que possui uma necessidade específica para ser atingida. Então, poxa, senhor cliente vem até o Pavani, eu preciso de uma identidade visual para minha empresa. Ah, legal, senhor cliente, que bom que você me procurou. Por que você precisa de um design para sua empresa, de uma identidade visual? Qual é o problema da sua identidade visual agora? Poxa, o problema da minha identidade visual é que ela está muito antiquada. Ah, mas por que ela está muito antiquada? Ah, por causa de... Ou seja, você já entendeu aonde a gente vai chegar. Então, o design, primeiro, ele atende às necessidades e desejos do cliente. Tá? E depois ele pode se preocupar em tentar transmitir alguma ideia diferente daquela necessária ou daquela necessidade particular daquele cliente. Tá? Então, essa função do design ela é fundamental. O design também trabalha com objetivos muito bem definidos e resultados que podem ser mensurados ao longo do tempo. Então, poxa, se eu não estou performando bem enquanto designer, esse é um dos motivos para que eu seja despedido, por exemplo. E há hoje formas de a gente mensurar o resultado de um design através de um monte de pesquisas qualitativas, quantitativas, com os potenciais clientes ou com clientes, para que a gente saiba se aquele resultado específico aquele resultado visual gerou algum resultado monetário para a empresa na qual ela estava se comunicando, na qual ela estava sendo produzida, na qual o designer se empenhou para criar algo. Tá, então, é evidente que a gente não vai entrar no assunto de mensuração de design nessa aula. Se vocês tiverem interesse, vocês podem colocar aqui abaixo também que a gente pode falar um pouco mais sobre isso, tá bom? Lembrando, pessoal, que essas aulas aqui elas são aulas para a Paladino. Logo, se você não é aluno Paladino, você pode sim se cadastrar no link abaixo na descrição desse vídeo para a nossa terceira turma, que muito provavelmente abrirá em dezembro, tá bom? Então são aí 2 turmas por ano até o momento, isso pode mudar depois da gravação dessa aula. Mas se você tem interesse em participar das aulas, porque essas aulas aqui, se você tem interesse em participar da Paladino, essas aulas aqui elas saem do ar depois de um determinado período e vão para a plataforma
da Paladino, tá bom? Então, se você tem interesse, clica aqui no botão abaixo, Paladino, ou entra em apaladino.com.br, apaladino.com.br, que lá você vai ser redirecionado para a área de cadastro e para a listagem para a terceira turma. Beleza? Pessoal, design não é arte comercial. Design não é arte comercial. É muito importante a gente dizer isso, tá? Porque em algumas instituições é comum a gente descrever o designer como um artista comercial, alguém que está produzindo alguma espécie de arte com fins comerciais, certo? Principalmente fora do Brasil, isso é muito comum, tá? Aqui no Brasil, a gente chama qualquer profissional que trabalhe com design de designer, ou que trabalhe na área, de alguma forma, artística de designer. Então, seja o designer de interior, seja o cara que está fazendo post para rede social, seja o cara que trabalha com web design. A maioria das pessoas chama de designer. Designer, tá? O termo, é claro que ele é contraditório e, ao mesmo tempo, enganador. Por quê? Porque se a gente fala em arte comercial, algo que é comercial é feito para ser produzido massivamente e visando, evidentemente, lucro. E visando lucro. Enquanto que a arte tem como princípio a satisfação pessoal, como a gente já falou anteriormente. Então, a satisfação pessoal, self-serving, né? A subjetividade, a interpretação. Portanto, mais apropriado seria falar artista visual e não arte comercial ou artista comercial. Porque o objetivo é vender a sua arte como uma forma de ganhar vida. Ou o artista plástico. Então, o artista plástico ele cria com o intuito de vender aquela peça independentemente do material que ele está usando, da forma que ele vai criar. Tá? Então, nós temos vários excelentes artistas plásticos no Brasil, por exemplo. Então, esse artista ele vai produzir expressões artísticas em diferentes mídias. Então, tem a fotografia, tem o design, tem a ilustração, tem a pintura, tem a massa de modelar, tem, cara, sei lá, tem um monte de diferentes formas de você criar uma espécie de arte visual para que ela seja vendida. E muitas das vezes essas artes, a depender do público que a compra, vai pagar muito dinheiro por isso. Então, não é incomum você ver artistas plásticos muito ricos. Muito ricos. Porque a obra deles acaba ganhando uma expressão, uma impressão de endeusamento que você não vê com tanta frequência em designers gráficos. Tá? Então, enquanto que o designer gráfico ele utiliza aí 3 principais disciplinas, o artista plástico ele utiliza várias outras disciplinas. Então, por exemplo, o designer gráfico ele vai utilizar essencialmente a fotografia, a ilustração e o design. Justamente para criar uma comunicação visual que informe alguma coisa a alguém. Então, se você fizer se você olhar bem esse gráfico que eu vou colocar aqui em tela, você tem a arte comercial por cima, ou englobando tudo. Você tem abaixo aquele diagrama de Venn, né? Acho que é Venn diagram que chama. Posso estar enganado aqui. Você tem a fotografia, a ilustração e o design. E na interseção desses 3, você tem o designer gráfico, ou o design gráfico. Tá? É importante dizer também o seguinte, pessoal, que design gráfico não é comunicação visual. Faz parte, mas não é comunicação visual. E o que é a comunicação visual em si, né? A comunicação visual, cara, ela é uma combinação entre a fala, a língua escrita, a imagem e a tipografia. Então, para criar exatamente o quê? Mensagens esteticamente agradáveis, que conectam, de fato, com uma audiência. Lembra que nós falamos lá atrás sobre a função, o que definia um designer, qual era o propósito do designer estar criando, e também para criar informações, entregar informações que sejam pertinentes àquele local, àquele ambiente, àquele contexto no qual ele está sendo criado. Tá? Então, quando é executado
propriamente ou apropriadamente, ele visa a identificar, a informar, a instruir, a interpretar e a persuadir. Ok? Então, é muito importante a gente ter essa noção quando a gente fala de design gráfico. Agora, é muito importante uma outra coisa também. Se você quer ser um bom designer gráfico, pessoal, vocês vão ter que ter noção de semiótica. Tá? Semiótica. É muito comum a gente estudar esse tema na universidade. É um tema que é difícil você ver alguém falando sobre ele na internet, porque é um tema mais complexo e porque a maioria das pessoas que está buscando alguma coisa na internet não... Eu estou falando a maioria, mas eu posso estar completamente equivocado. Mas o que a gente vê é que a produção de conteúdo na internet, ela é básica. Ela é básica. Ela não pretende ir abaixo da superficialidade. Ela não pretende ir abaixo da superficialidade. Se esse tipo de conteúdo é produzido, pressupõe-se o quê? Que ele está sendo produzido visando que alguém o consuma. Se ele é produzido constantemente, evidentemente que há um consumo massivo de pessoas que estão observando esse tipo de conteúdo. Logo, como a semiótica é um assunto mais aprofundado, é claro que você tem níveis de entendimento da semiótica, mas ninguém sai procurando semiótica no Google como saem procurando design, ou design de sobrancelha, ou o que é design, por exemplo, só para fazer essa comparação. É natural que você não veja as pessoas falando sobre semiótica. Não é um assunto tão desejável assim. Não é um assunto tão legal assim de estudar também. São só alguns malucos que quiseram aprender, estudar e se desenvolver nessa área. É claro que eu falo aqui com todo carinho, é só uma brincadeira. Por exemplo, a Lúcia Santaella, que é uma autora mundialmente conhecida brasileira e que é autoridade no tema quando se fala de semiótica. Escreveu livros e mais livros sobre o tema. Agora, é muito curioso isso, cara. Vai olhar ela nas redes sociais. Se comparado com os players que nós estamos acostumados nas redes sociais. É totalmente diferente, cara. Ela não é ninguém, entre aspas, nas redes sociais. Então, é até curioso, fazendo aqui uma breve escapada no nosso assunto, mas só para fazer vocês pensarem um pouco a respeito disso, que eu acho curioso falar sobre isso. Essa relação entre a autoridade percebida nas redes sociais, por causa de números, etc., e a autoridade de alguém que de fato possui autoridade num tema hoje em dia. É muito curioso porque a gente não vê esses assuntos, ou não costuma ver esses assuntos, esses assuntos mais complexos sendo disseminados na internet. Por que isso é assim? Cara, realmente eu não sei, mas provavelmente porque as pessoas não estão tão interessadas assim, e porque, de fato, não é tão interessante assim ficar estudando sobre esses temas. Não estou falando aqui também que eu sou um super interessado nos temas e que, putz, cara... Não, eu gosto também de superficialidade. É mais fácil. Mas, de qualquer maneira, é importante que nós, designers, saibamos pelo menos alguma coisa sobre semiótica. Você não precisa estudar a fundo o tema. Mas entender sobre o que é, de onde vem, como ela pode ser aplicada no seu trabalho. E, claro, se você tiver interesse em estudar mais a fundo sobre isso, ajuda nós a criarmos melhores soluções. O que é a semiótica, pessoal? A semiótica ela é o estudo dos símbolos e signos e o seu impacto na nossa comunicação. Tá? Na linguagem, principalmente, e também na nossa comunicação. Os signos, e aqui eu escrevi isso porque é uma informação importante para passar para vocês, os signos e os símbolos, eles ajudam os designers a criarem. Eles ajudam os designers a criarem algumas mensagens que, através de experiências. De experiências, no caso, compartilhados. Experiências e significados compartilhados. Tá? Então, eu estou criando algo pensando que você já sabe daquilo que eu estou falando. Certo? Então, cultura, essas
essas experiências e significados compartilhados têm a ver com cultura, idade, sexo, experiência de vida, são esses fatores que a gente leva em consideração quando a gente escolhe determinados símbolos. Então, quem que foi o responsável aí por criar ou por disseminar essa teoria semiótica, né? Foi um cara chamado Charles Sanders, tá? Ele foi quem introduziu a semiótica como um resultado de seu trabalho em linguística. Ele foi um autor, filósofo americano, se eu não estou enganado. E é curioso notar que ele categorizou o signo dentro da semiótica em ícones, símbolos e índices. Eu já expliquei essa ideia de ícones, símbolos e índices na minha aula anterior, que você pode checar aqui no meu canal do YouTube, que é a aula 19 sobre o meu processo de criação de símbolos, tá? Mas, se você não a viu, vou te explicar aqui bem brevemente cada um desses 3 itens, tá? Ícone, o que são ícones? São representações realistas daquilo que eu quero me referir. Então, se eu estou falando de uma casa, se eu estou querendo construir uma casa como uma espécie de símbolo, de ícone, quer dizer, eu vou simplesmente tentar representá-la como uma casa. Então, aquela casinha que a gente aprende a desenhar na escola, certo? Isso aí é um ícone. Quando a gente fala de símbolo, os símbolos eles são sinais arbitrários que ganham significado ao longo do tempo e do seu uso constante. Então, a cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo é um símbolo da Igreja Católica e de tudo aquilo que ela representa. Mas aquele símbolo ele foi usado por milênios para que tivesse o significado que ela tem hoje. Beleza? Se você coloca uma cruz na frente de um bebê, ele não vai ter a menor noção do que é aquilo. Se você tem filhos como eu, você vai saber disso. Agora, se você coloca esse símbolo na frente daquela criança ao longo de uma vida inteira, aquele símbolo vai estar associado à igreja por muitos e muitos e muitos anos, tá? E para o resto da vida dessa pessoa. Muito bem. E claro que a cruz aqui, vertical e horizontal, ela tem significados distintos para diferentes culturas. Há milênios ou centenas de anos antes da disseminação do cristianismo, tá? Ou do catolicismo, por assim dizer. E o índice? O que é o índice, pessoal? O índice ele é referente ao sujeito ou objeto representante do sujeito. Tá? Por exemplo, uma pata de uma onça indica a presença de uma onça. Se você está andando numa savana, se você está andando na floresta, você vê uma pata de onça impressa no chão, cara, você vai ficar atento. Putz, deve ter uma onça aqui perto. A mesma coisa se você ouvir um ruído de um animal. Se você ouvir um ruído, isso é um índice ou um indício de que há esse animal perto de você. Então, por exemplo, uma placa, né, uma placa de uma rodovia com um ícone de um avião é um índice, ao mesmo tempo que é um ícone, é um índice de que há um aeroporto, certo? Então, é muito comum na comunicação rodoviária, comunicação visual rodoviária, a utilização da semiótica, tá bom, pessoal? Porque ela consegue traduzir vários significados de diferentes maneiras, de forma que nós consigamos entender sem ter muita instrução a respeito, tá? E aí, eu gostaria de entrar num outro assunto com vocês, que é referente à profundidade e significado. Porém, antes de eu entrar basicamente no assunto de profundidade de significado, eu quero trazer para vocês um pôster. Eu não sei se vocês vão conseguir enxergar muito bem, mas aqui em cima, onde eu estou indicando com o dedo, há uma palavra em inglês chamada peace, ou paz. E do outro lado, há a mesma palavra escrita em japonês. Observe bem esse pôster, olha como ele é fácil de ser identificado. Ele é uma mão
certo? Ele é uma mão apontada para frente, assim, parada, certo? Não tá assim, não tá assim, tá simplesmente assim, parada, indicando o quê? Pare. Indicando para que continuemos parados, certo? Ao mesmo tempo, você observa o seguinte, deixa eu colocá-la aqui na câmera, observe o seguinte, ela é uma imagem preto e branco, com um contraste muito grande, ao fundo nós temos um fundo, nós temos uma cor preta, ela não é totalmente preta, mas a impressão a deixou mais preta do que o normal. Deixa eu colocar aqui assim, ó, fica mais fácil de vocês enxergarem. A mão não tem características de ser uma mão machucada, muito pelo contrário. Até parece uma mão feminina, pelos traços mais finos. Mas o que significa isso aqui? Isso aqui é o trabalho de um designer gráfico. Isso aqui é o trabalho de um designer, no final das contas. E esse pôster ele foi a comemoração de 40 anos do aniversário dos bombardeios de Hiroshima e Nagasaki, né? Então, você consegue fazer uma declaração muito poderosa através de uma simples fotografia como essa. Percebe? Então, você pode parar para pensar, poxa, não há muito trabalho aqui a ser feito. Realmente parece fácil, mas quanto tempo levou para chegar nesse resultado? Meses, talvez. Tá? Então, é a síntese visual de uma mensagem. É a síntese total de uma mensagem. Poderia escrever aqui, cara, poderia, sei lá, colocar imagens de Hiroshima e Nagasaki, poderia colocar crianças, cara, poderia fazer um puta discurso. Não, meu, é simplesmente uma mão num fundo preto, em preto e branco, com a palavra peace de um lado e a mesma palavra do outro em japonês. Então, baseado no contexto, isso aqui é tudo semiótica. Isso aqui é tudo semiótica. Então, baseado no contexto, nas palavras, se não tivesse a palavra peace, provavelmente a gente não entenderia. E claro que o contexto no qual esse anúncio foi colocado também tem relação e faz com que o público entenda a mensagem, certo? Não adianta nada. Se eu colocar essa mão sem a palavra ali, sem dar um contexto para as pessoas, não vai haver um entendimento. Beleza? Tudo bem. Então, finalizado esse ponto da semiótica, uma outra coisa que seria interessante a gente falar é sobre profundidade de significado. O que é importante a gente ter ideia assim, quando a gente fala de profundidade de significado, pessoal? Quanto mais profunda for a sua mensagem, quanto mais emocional for a mensagem visual que a gente estiver criando, mais conexão ela vai gerar na mente das pessoas. Tá? Por mais tempo aquela mensagem visual vai permanecer na lembrança das pessoas. E isso é o mais difícil nos dias de hoje, devido à quantidade imensa de informação que a gente está consumindo. Então é natural que o nosso cérebro tente se proteger de informações que não sejam relevantes para nós. É muito comum também que essa questão da bolha se manifeste de uma forma muito mais intensa nos dias de hoje devido a essa quantidade infindável de comunicação e de informação que nós temos. Afinal, é muito mais confortável para o nosso cérebro a gente se manter numa redoma protegida, onde as pessoas pensam de forma similar, do que a gente estar constantemente em embate com outras ideias. Não estou falando aqui que eu também não tenho minha bolha, não. Claro que eu tenho. Então é mais fácil manter-se nessa bolha, tá? Então, quanto mais emocional for a mensagem que a gente estiver criando, mais memorável
ela vai ser. E nesse caso, o Martin Edelmeyer, que é muito ligado à ideia de branding e de criação de marca, ele diz, se eu não me engano é no Brand Gap, no livro dele, que há 7 níveis de significado numa comunicação visual. 7 níveis de significado, prestem atenção agora, tá? Primeiro nível é a percepção, tá? Então, aspectos visuais aí que vão fazer com que olhemos para a peça. Hierarquia visual, contraste, cor, imagem, tipografia, apelo visual, beleza? Então, percepção. Segundo ponto é a sensação, ou seja, imagens com qualidades táteis, elas podem causar reações no espectador, seja uma reação de repulsa ou de aceitação. Então pensa, sei lá, num polvo, e aquela imagem do polvo toda com aquelas texturas geladas, gelatinosas, etc. Essa foi o segundo nível. Terceiro nível, a emoção, ou seja, o poder de persuadir de uma emoção ajuda a vender aquela imagem, aquela mensagem. Ou seja, amor, confiança, medo são altamente utilizados na publicidade, como um exemplo aqui, tá? Intelecto é o quarto nível, então sutilezas como humor e sagacidade nas imagens, elas podem apelar para os dois lados do cérebro, fazendo com que o cliente, o espectador daquela mensagem visual pare e fique pensando, bom, o que será que isso aqui está querendo me dizer? E é claro que o que você percebe hoje? Que o intelecto está muito baixo. Logo, as mensagens visuais elas não são assim tão inteligentes. Elas são mais do mesmo. Elas são muito simples, elas são muito bobas. Muito óbvias. Ganhe dinheiro na internet. Aí tem um foguete lançando para cima. Que coisa mais idiota. Concorda? Enfim. 5. Identificação. Identidades corporativas geralmente têm um poder grande de identificação. E aqui entra muito o trabalho do designer de identidade visual, que tem como principal função identificar uma empresa através do seu trabalho. Identificar uma empresa. Certo? E ele faz essa identificação através do uso de tipografia, de um símbolo, de um logotipo, de uma cor específica, de um grafismo interessante para aquela marca. Tá? Então, quinto nível de significado é o de identificação. O sexto é a reverberação. Então, por exemplo, imagens nostálgicas, elas geralmente reverberam a mensagem visual de uma forma muito mais interessante. Então, quando a gente utiliza referências históricas e até tradicionalismos, a gente vai ver que isso tem uma força de reverberação maior. Quando a gente tem esses tradicionalismos, pelo menos no Brasil, isso é muito comum, né? E aí essa mensagem ela reverbera com muito mais potência e por muito mais tempo também. E o sétimo nível é a espiritualidade, certo? O sétimo nível aí de significado. Geralmente, é claro que a espiritualidade ela é geralmente empregada quando há a junção de qualidades morais e artísticas, né? Num mesmo anúncio ou numa mesma peça de comunicação visual. Não é sempre que isso vai ser possível de ser realizado, evidentemente, mas é uma forma de você alcançar maior profundidade de significado. Tá? E é muito interessante se vocês puderem ver o livro do Martin Edelmeyer, onde ele fala isso e relaciona esses níveis com algumas áreas de atuação. Então tem branding, identidade visual, design gráfico, cinema. E ele vai juntando, fazendo um círculo concêntrico, mostrando em cada nível desses que eu acabei de falar, os seus correlatos. Tá? E aí como é que a gente percebe essas mensagens visuais, pessoal? Primeiro que o cérebro ele vai coletar essas imagens, categorizar e compreender as mensagens que a gente recebe de forma subconsciente e na forma também de metáforas visuais. Então, quando a gente olha alguma coisa, a gente sempre tenta fazer alguma ligação com outra coisa que conheçamos, para entender aquela mensagem visual. Então, quando a gente vê, por exemplo,
um panetone, é natural que nós façamos a ligação direta com o Natal, a depender também do tipo de época do ano que nós estejamos, certo? Então, é natural que a gente faça essas metáforas automaticamente no nosso cérebro. Quando nós somos criancinhas, a gente não costuma fazer isso, a gente aprende com o passar do tempo, tá? Então, por associação, a gente guarda determinadas mensagens e aquilo que é relevante, a gente guarda. Aquilo que é irrelevante, a gente descarta. E mais importante, aquilo que nós visualizamos como mais importante, nós temos ou nós damos mais atenção. Então, por exemplo, a gente percebe uma mensagem visual no trânsito, tá? Quando a gente vê no trânsito, veja, olha o contexto fazendo sentido aqui. Quando a gente está no trânsito, a gente vê a luz vermelha, a gente para. Quando a gente está no trânsito e vê a luz vermelha num carro, ou a cor vermelha num carro, numa Ferrari, por exemplo, a gente não para. Mas a gente acha que aquele carro ele tem digamos, um valor a mais ou maior do que a maioria dos outros carros. Ou seja, a gente tem a forma como a gente recebe aquela mensagem visual, ela está muito ligada ao contexto no qual a gente está inserido. Se eu colocar uma baita de uma luz vermelha, uma parede vermelha aqui ao meu lado, eu vou me sentir um tanto quanto desconfortável, vou achar que eu estou num motel, provavelmente. E vai me incomodar bastante. Por exemplo, agora, no escritório onde eu estou, a cor predominante aqui é o branco, né? Nas paredes aqui a gente tem uma cor branca. Eu fiz a experiência de ter paredes pretas no meu escritório antigo. E, cara, vou te falar, a sensação era sempre de cansaço. Sempre. Eu me sentia num cansaço extremo devido às cores, devido à forma como aquelas paredes estavam pintadas. Então, essa relação ela é importante, a forma como a gente percebe essas mensagens visuais. Uma outra coisa, por exemplo, na natureza, a gente relaciona formas angulares a perigo. Ou até mesmo algumas determinadas cores. Por exemplo, o preto, geralmente a gente corre de bichos com a cor preta. A cor vermelha, a mesma coisa. Certo? Então, dependendo do contexto, essas percepções elas vão sendo alteradas. Aí, por exemplo, na tecnologia, quando a gente vê a tela azul, a gente já sabe que deu problema. Certo? Então fica até vira até uma espécie de piada, por assim dizer, né? E aí, se a gente para e pensa na qualidade comunicativa da cor, é claro que a cor aqui, pessoal, vocês já sabem disso provavelmente, mas a cor ela ajuda a comunicar ideias e sensações, certo? São ideias variadas e sensações distintas. Apesar de culturalmente a gente ter diferentes significados para as cores, no geral, há semelhanças em termos de preferência, sim, tá? De preferências e de significados nas cores. Acho que a principal referência para essa área, no estudo das cores, e que a maioria de vocês provavelmente também deve conhecer, é o livro Psicologia das Cores, da Eva Heller. Tá? Então, por exemplo, o vermelho e o amarelo, o vermelho, amarelo e o azul, que são as cores primárias, eles tendem a ser as cores que as pessoas mais preferem, certo? A cor mais popular entre os adultos, homens e mulheres, é o azul, beleza? E entre crianças é o vermelho. Saber disso ajuda o designer, lembrando que aqui são os fundamentos necessários que a maioria dos designers talvez não saiba, ou fundamentos que precisa ser dito para se trabalhar com design, e que eu nem estou avançando muito nessas questões, percebe? Eu estou passando aqui, dando uma breve pincelada nesses temas para que, caso vocês tenham interesse, vocês se aprofundem, beleza? Então, comprem o livro da Eva Heller, Psicologia das Cores, tá? Que ele vai te ajudar muito na hora de você elaborar qualquer projeto de design e utilizar as cores para comunicar essas ideias.
Se a gente fala do design nosso, do dia a dia, o que a gente tem, cara? O que é possível fazer como designer, por assim dizer, né? Primeiro, cara, o governo precisa do design. Eu sou um cara que particularmente não quer trabalhar com o governo. Se surgir alguma oportunidade, eu não tenho o menor interesse, porque eu acho que o governo fode a gente sempre. Então, porra, não vou trabalhar com alguém que tá me fudendo. Mas não é simplista dessa maneira, certo? Eu tô reduzindo ao extremo aqui o papel do governo na nossa vida. Mas é uma área que eu não quero atuar. Geralmente demora a pagar, apesar de que a grana envolvida é alta pra caramba, mas não me interessa. Agora, os governos eles precisam de designers. Para quê? Para documentos oficiais, para embalagem, para folders, para panfletos, formulários, aplicações. Então, poxa, essas aplicações elas precisam ser fáceis de aprender. Então, quando você vai lá na casa de alguém e pede para que aquela pessoa faça o cadastro e não sei o que, cara, precisa ser fácil de alguém, sem a menor instrução, ir lá e preencher aquele formulário. Então, a pessoa precisa ter essa noção, o designer precisa ter essa noção de que, eu estou criando para o grosso da população. E quem geralmente precisa do trabalho ou do serviço do governo são pessoas de baixa renda e carentes. Logo, pressupõe-se que elas têm baixa instrução. E nesse caso, você vai precisar sim fazer um trabalho que atenda um grosso populacional muito maior. Nesse sentido, você vai precisar fazer com que a sua peça seja muito fácil de ser entendida. Se você for produzir, por exemplo, um formulário para o governo, ele tem que ser muito fácil de ser compreendido. Ele tem que ser bonito, muito bem diagramado, fácil de ser compreendido e não pode gerar nenhuma dúvida para quem está ali completando-o, tá? Então, a gente está aqui com um baita de um desafio, porque não é simples assim você comunicar com uma grande parte da população. Por isso que, na maioria das vezes, a comunicação do governo ela é muito simplista mesmo. Ela é propositadamente simplista. O serviço público aí precisa do designer também. E aqui a gente está quase finalizando a nossa aula. Então, por exemplo, quando a gente fala de guerra, né, a gente vai precisar de designers sim, especializados para montagem de comunicações visuais, para incentivar com que as pessoas façam alguma coisa. Isso já foi mais comum em décadas passadas, hoje não é tanto, né? Também na construção de propagandas ou disseminação de alguma ideologia, de alguma ideia, de alguma área política. Promover causas é muito importante também nesse sentido, porque afinal de contas o governo está constantemente defendendo e apoiando algumas determinadas causas. E também levantar o problema sobre debates sociais, né? Então, é melhor levantar o debate sobre problemas sociais. Então, sei lá, racismo, feminismo, ambientalismo, morte, assassinato. Cara, uma série de questões aí que, bom, a gente poderia ficar falando horas aqui, né, sobre esse tipo de coisa. Uma outra área muito importante para o designer trabalhar é o wayfinding, né? Ou seja, sinalização. Eu não sei se vocês sabiam disso ou não. Como aqui é uma aula mais básica, o wayfinding, ou a sinalização, ela tem como principal função ajudar no direcionamento. Então, facilitar o direcionamento das pessoas num espaço e num ambiente público. Beleza? É claro que o uso da semiótica aqui vai ajudar muito nesse entendimento, tá? No entendimento de quem? De quem está consumindo aquele conteúdo. De quem está ali buscando se encontrar, buscando encontrar um caminho para seguir. Lembra do exemplo que eu dei aqui sobre metrô. Metrô, ônibus, praça pública, até mesmo nas rodovias. E aí você vai notar, cara, que em algumas cidades do Brasil é péssima a sinalização. A sinalização é péssima e você não consegue se encontrar nas cidades. Então cara, é um trabalho bem difícil, tá? É um trabalho bem difícil.
e que na maioria das vezes as pessoas nem sabem que existe, para ser bem sincero. Porque também não é só um designer que vai construir a sinalização de uma estrada, de uma cidade. Não, é uma equipe, é um comitê, né, de pessoas que estão ali empenhadas a fazer aquele trabalho. Tá, então tem aqui até um estudo que eu acho interessante para a gente finalizar essa nossa aula. Foi um estudo que fizeram sobre o envelhecimento da população, e eu traduzi ele aqui livremente, então pode até conter algum erro aí na tradução, mas que eu acho que faz sentido que trazer para vocês só como uma fonte de informação. Abre aspas aqui. Com o crescimento da população e o contínuo melhoramento das condições de vida, tende-se a esperar que os seres humanos vivam mais. A partir de 2005, 1/5 dos motoristas devem ter 65 anos ou mais, e a recomendação é que as letras nos sinais de trânsito devessem ser 20% mais largas para facilitar a leitura. Para evitar que isso ocorresse, ou seja, o aumento da tipografia nas placas e nas sinalizações, foi desenvolvida uma nova tipografia chamada Clearview HWV, que faziam com que as minúsculas fossem mais espessas, facilitando a leitura. Ou seja, nos Estados Unidos, aplicou-se aí uma produção, ou foi necessário, foi pedido, requisitado o desenvolvimento de uma tipografia para facilitar a leitura de uma população que viria a se tornar idosa na sinalização das cidades, das estradas, das rodovias. Então olha que fantástico isso, cara. Imagina só o trabalho que não é você criar uma tipografia específica para a sinalização. Então, nesse sentido, pessoal, essa aula ela foi um fundamento. Provavelmente eu farei algumas outras partes dessa aula. Depende muito do feedback de vocês. Se vocês gostaram ou não, digam aqui nos comentários, porque a ideia é fazer uma espécie de um mini curso dentro da área do design para instruir vocês sobre qual é a função do designer, o que se espera de um designer. E sabendo isso aqui que nós colocamos nessa aula hoje, facilita ainda mais esse entendimento. Então, aqui eu convido vocês a buscarem mais conhecimento sobre isso. Eu só pincelei aqui, dei aquela lambida no topo do iceberg, tá bom? Cabe a vocês também terem a vontade de ir atrás e de fazer esse trabalho seguir adiante. Beleza? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. E essa aula faz parte da minha escola Paladino, uma escola de design voltada para empreendedores da área criativa. E a gente conta ali com inúmeras aulas já gravadas, aulas quinzenais, mentorias em grupo quinzenais comigo e com outros convidados, além de outros cursos fechados que nós temos ali dentro, como Photoshop do zero ao seu primeiro cliente, identidade visual estratégica. A gente tem também materiais e ferramentas para auxiliar na criação da sua marca, na criação da sua persona. Ou seja, é uma escola muito completa no sentido de ajudar o designer a se desenvolver enquanto um profissional decente, valoroso e que tenha uma referência, que se torne uma referência no seu mercado de atuação. Beleza? No mais, essa aula vai ficar disponível por algumas horas e depois nós colocaremos ela na plataforma. Obrigado a todos vocês que estiveram comigo até aqui e a gente se vê numa próxima. Valeu, Bilu. Forte abraço.